E aí, pessoal, saiu a notícia, né? O Banco do Brasil veio com um grande plano para renegociar as dívidas do agronegócio. Mas na prática, o que isso significa para quem investe em BBAS3? A ação sobe, desce, fica ali no 0 a 0? Nessa nossa análise, vamos decifrar essa história. Ah, e aquele aviso importante de sempre. O nosso papo aqui é totalmente educativo, combinado? A decisão de comprar ou vender um ativo é sempre individual. Pô, mas dívida de fazenda, o que isso tem a ver com a Bolsa de Valores? Parece um assunto meio distante, né? Só que não. A saúde do agro é basicamente o motor de um dos maiores bancos do Brasil. E quando esse motor começa a engasgar, bom, o resultado do banco vai junto. E claro, o bolso de quem investe também sente. Vamos entender direitinho essa conexão. Nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro a gente vai entender o tamanho do problema. Depois a gente vê o plano de resgate que foi criado. Em seguida, qual o impacto disso nos números e, o mais importante de tudo, o que esperar para o futuro da ação. Ok, vamos começar pela raiz de tudo. Por que o Banco do Brasil precisou de repente criar todo um plano de resgate? A resposta, gente, está em uma única palavra. Uma palavrinha que tira o sono de qualquer banqueiro. E a palavra é inadimplência. Falando de um jeito bem simples, é quando o pessoal não consegue pagar os empréstimos em dia. E lá no setor rural, esse problema acabou crescendo mais do que o esperado. E a gente não está falando de pouca coisa não. O problema era gigante. Para ter uma ideia, em setembro de 2025, o banco tinha quase 48 mil clientes do agro com pagamentos atrasados. 48 mil. Isso é gente para encher um estádio de futebol. E qual foi o resultado de tanta gente sem pagar? O lucro do banco, despencou. No primeiro trimestre de 2025, a queda já foi de quase 21%. E a coisa só piorou. No segundo trimestre, o tombo foi de mais de 60%. O sinal de alerta lá no banco devia estar piscando no vermelho no máximo. Mas espera lá, por que o lucro caiu tanto assim? É porque o banco precisou se proteger. Ele teve que aumentar o que o mercado chama de provisões para devedores duvidosos, a famosa PDD. Pensa na PDD como se fosse um colchão de segurança, sabe? O banco pega uma parte do dinheiro e fala, olha, essa grana aqui, talvez eu não receba de volta. O problema é que esse dinheiro sai direto do lucro. Então, quanto maior o colchão de segurança, menor o lucro que sobra para o acionista. Simples assim. Certo. O tamanho do problema ficou claro. Agora vamos para a parte boa, a solução. Como é que o banco reagiu para tentar apagar esse incêndio? A solução veio com uma ajudinha, um empurrão do governo. Foi publicada uma medida provisória, a MP 1314, que, resumindo, abriu os cofres para permitir que essas dívidas do campo fossem renegociadas. E, claro, com condições bem especiais. E não foi pouca ajuda não, a MP liberou um total de 12 bilhões de reais. Como o Banco do Brasil é o líder em crédito rural, a própria CEO do banco já adiantou que eles devem usar mais ou menos a metade disso, uns 6 bilhões de reais, para dar aquele fôlego para os seus clientes. E como essa renegociação vai funcionar na prática? Basicamente, é um respiro, um alívio para o produtor. Ele pode ter até 9 anos para pagar o que deve e com o primeiro ano de carência, ou seja, sem pagar nada. Isso vale para tudo, viu? Desde as dívidas de custeio da produção, de investimentos, e até as famosas CPRs, as cédulas de produto rural, que é um tipo de título super comum no agronegócio. E o mais interessante é que o plano foi pensado para ajudar cada um de um jeito diferente. Na parte que tem recurso subsidiado, as condições mudam conforme o tamanho do produtor. Por exemplo, os agricultores familiares têm um limite de R$ 250 mil com juros a 6% ao ano. Para os médios produtores, o limite já sobe para 1,5 milhão, com juros a 8%. E para os demais, os maiores, o teto é de 3 milhões, com juros a 10% ao ano. Bem escalonado. Muito bem, agora a gente chega na parte que mais interessa para quem investe. O que tudo isso significa para os números do banco e, claro, para a ação BBAS3. Mas antes de mergulhar nos números, a gente precisa conhecer um indicador muito importante. O ROE, em inglês, Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio. De um jeito bem fácil, ele mostra se o banco é uma boa máquina de fazer dinheiro. Quanto maior o ROE, mais eficiente ele é em gerar lucro com a grana dos acionistas. Bom, com base nesse cenário todo, a casa de análise Genial Investimentos já fez as projeções dela. Para o ano de 2025 inteiro, a expectativa é que o Banco do Brasil feche com lucro de 21,2 bilhões de reais. Parece um número enorme, né? 21 bilhões. Mas quando a gente compara com o ano anterior, a história muda um pouco. Esse lucro, na verdade, representa uma queda, uma contração de 44,1%. Ou seja, o baque no resultado de 2025 deve ser sim bem forte.
E lembra do ROI? Aquela máquina de fazer dinheiro. Pois é, a projeção é que ele caia bastante, para 11,1% em 2025. Isso mostra que a capacidade do banco de gerar lucro com o dinheiro que foi investido vai ser bem menor este ano. Certo, o cenário está desenhado. A pergunta que não quer calar agora é: e daqui para frente? O que quem investe em BBAS3 precisa ficar de olho? Olha, a palavra-chave aqui parece ser paciência. A recuperação não vai ser da noite para o dia. Os resultados do terceiro trimestre, que saem em novembro, ainda devem vir fracos. A própria CEO do banco já falou em uma melhora mais para o final do ano. Mas o efeito completo desse resgate, aquele que realmente aparece bonito no balanço, esse a gente só deve ver em 2026. Então, para a gente amarrar tudo que foi dito aqui, vamos a 3 pontos principais. Primeiro, a inadimplência no agro bateu forte, mas muito forte, nos resultados do banco. Segundo, uma solução via renegociação de dívidas já está na mesa e rodando. E terceiro, e talvez o mais importante, paciência vai ser fundamental, porque a recuperação completa dos números só deve aparecer mesmo no ano que vem. E para a gente fechar, fica aquela grande dúvida no ar. Esse plano de resgate todo, ele é a cura definitiva para o problema do banco ou é só um analgésico para aliviar a dor por um tempo? O problema foi resolvido na raiz ou foi só adiado? A resposta para isso, como quase tudo no mercado financeiro, só o tempo e os próximos resultados vão nos dizer. Vamos ter que ficar de olho.